Quero falar para vocês sobre o significado das imagens na nossa vida. O que são imagens, né? Quando nós percebemos a questão das imagens na nossa vida, nós começamos a perceber que tudo que nós podemos ou não perceber são muitas vezes imagens que nós criamos. Muitas vezes levamos para a vida imagens de muitas coisas que nós acreditamos que elas eram verdades. E o que fazer com essas imagens? Então hoje conversarei com vocês justamente sobre o que são essas imagens e como elas podem interferir no nosso cotidiano e na nossa vida e no nosso sistema. Então, hoje iniciarei falando que muitas vezes essas imagens que nós criamos são recursos de fuga ou de defesa. Muitas vezes utilizamos as imagens para nos defender de algo que nos trouxe muita dor, que nos causou algum trauma. E muitas vezes nós começamos a utilizar esse recurso como uma forma de estar na vida. Quais são as imagens que vocês criaram na vida de vocês para estarem na vida? Ricardo Mendes, um constelador que eu gosto muito, um mestre meu de formação, Ricardo Mendes costumava falar e costuma falar que muitas vezes estar em equilíbrio é estar numa forma que a gente se sinta bem. Algumas pessoas, quando ficam eretas, se sentem bem. Outras pessoas todas desengonçadas, elas conseguem se organizar e se sentem bem também. Há pessoas que têm problemas físicos fortíssimos e se organizam de uma forma que elas também possam estar na vida e se sentir bem. Então, quais são esses recursos? Que essas imagens que nós trazemos no inconsciente faz com que nós, muitas vezes, ficamos na nossa criança interior ou muitas vezes nós criamos o que não existe. Então, o tempo todo dessa live eu vou fazer várias perguntas e eu quero que vocês aí reflitam e pensem se tudo que na vida de vocês têm realizado tem sido em cima de imagens. Quando nós falamos nessas imagens, nós falamos do eu. O eu se organiza, quando na primeira infância nós descobrimos que nós somos individuais, individualizados, nós começamos a ver que nós somos separados do outro. Então, neste momento, o que sempre, para a humanidade, nós somos único, pela criação, nós somos únicos, somos um. Quando nós temos a percepção por volta dos 3 anos de se identificar e começar a falar eu, que na primeira infância nós percebemos. Nos primeiros anos de vida, nós percebemos quando a criança começa a falar, ela fala assim, a Renata quer mamar, a Renata quer brinquedo, terciari, sempre fala em terceira pessoa. Quando nós começamos a entender que quando eu quero alguma coisa, eu falo eu me individualizo. Neste momento é criada a personalidade. E neste momento nós começamos a viver a parte do ego. Então, quando nós estamos no único, no uno, nós estamos como um todo. E quando nós começamos a verbalizar o eu, nós nos individualizamos. E neste momento de individualização, nós começamos a criar as imagens. Quais são essas imagens? Do que vocês têm feito e o que vocês têm feito com essas imagens? Qual é o alimento? O alimento que vocês têm alimentado-se emocionalmente, que a gente costuma falar que do mesmo jeito que nós temos alimento para o corpo físico, nós temos alimento da alma. Qual é esse alimento que vocês têm alimentado a alma de vocês? Vocês têm acreditado que vocês não são capazes de muitas coisas? Quais foram as imagens que vocês compraram ou adquiriram na primeira infância e fizeram com que vocês se limitassem, e fizeram com que vocês perdessem um pouco o rumo, e fizeram com que vocês ficassem presos? Essas imagens fazem com que nós decidamos qual lado que nós queremos viver. Se a gente quer viver no prazer ou se a gente quer viver
no sofrimento. Então, quando nós identificamos essas imagens que nós criamos interiormente, nós começamos a decidir e a definir o nosso lugar aqui, a decidir o que nós queremos para a nossa vida. E essas imagens vêm diretamente nos influenciar na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então, hoje esse assunto, eu vou trazer as imagens que nós temos no inconsciente, que muitas vezes nós não conseguimos perceber, e quais são essas dinâmicas ocultas que nos direcionam na vida. Quais são a forma que nós podemos enxergar a vida de um outro ângulo. Bert Hellinger sempre falava que quando nós temos a possibilidade de ter um segundo olhar pela mesma coisa, nós conseguimos fazer com que muitas coisas mudam. Então, quando eu mudo o jeito que eu olho para as coisas, a minha vida muda. Então, fazer com que vocês percebam que até hoje, muitas vezes, vocês podem estar vinculados a imagens, faz com que vocês retomem a vida de vocês e vocês comecem a perceber que muitas vezes vocês estão vivendo imagens, vivendo algo que não existe. Coisa doida, né, gente? Então, quando eu falo de imagens, eu posso falar de algo irreal, algo surreal, algo que não existe. E muitas vezes ficamos presos a essas imagens e nos perdemos nessa vida. E o objetivo da nossa vida é que nós possamos vivê-la plenamente. Eu, você, viver de uma forma que traga prazer. E que a maioria das vezes nós possamos ressignificar tudo o que existiu de uma forma que faça com que nós transforme toda essa dor, todo esse trauma em amor. Então hoje eu vou trazer algumas reflexões para vocês, para a gente começar a sintonizar em qual é essa energia e quais são essas imagens que nos definiram. Vocês podem aí fazer as reflexões de vocês, de coisas que hoje vocês vivem e que nós percamos muitas vezes o nosso caminho. E eu quero trazer para vocês essa reflexão que faz com que vocês reconectem com a verdadeira imagem da vida de vocês e que vocês deixem para trás, deixem esclarecido, deixem claro tudo o que foi, para que vocês possam acessar essas novas imagens que hoje vocês, como adultos, têm a possibilidade de olhar de uma forma diferente. Então, hoje, vou fazer vocês pensarem sobre essas questões que nós trazemos tão guardadinhas, tão escondidas dentro de nós, e para que nós possamos sobreviver a esses traumas e essas dores, nós começamos a criar vários artifícios para a nossa vida. E uma dessas formas que eu venho falar para vocês é fuga. Muitas vezes as pessoas organizam muitas coisas fora de casa para não estar dentro de si. Começam a fazer muitas coisas, questão de volume, de movimento, e isso é uma forma de se ocupar fora para não olhar para as coisas que tem dentro, das dores que muitas vezes ficou guardado, ou melhor não mexer nisso, que isso vai trazer muito mais dor, né? Então, quando nós falamos das imagens, nós olhamos para as imagens também como fuga, da forma que nós nos organizamos para não estar na vida. As pessoas que se ocupam de muitas coisas, elas estão, na verdade, dizendo para elas que é melhor se ocupar com coisas fora do que prestar atenção nas coisas dentro. E aí, ela perde muito tempo fora. E com isso, não tenta realizar e nem resolver as coisas que ainda tem pendente dentro de si. As pessoas que comem muito, as pessoas que compram muito, as pessoas que fazem muito sexo compulsivamente, né? Então, quando eu falo em compulsão, seja ela sexual, alimentar ou de compras, né, materiais, eu estou falando de fuga, eu estou falando de imagens, porque quando eu me recompenso inconsciente com algo fora,
eu digo para mim que está tudo ok. É uma forma de me recompensar por algo que me traz dor. Então eu fico me dando presentes, sejam eles até aqueles presentes que possam vir me agregar mais dor. Que no caso da obesidade, no caso da compulsão de compras, as pessoas acabam se embolando. As pessoas que comem muito, elas acabam tendo uma preocupação a mais. E com isso, ela se ocupa mais uma vez de alguma coisa que não é o foco dela. E aí é mais um artifício, mais uma imagem criada para se distrair. Então, quando eu como muito, eu deterioro o meu corpo físico e com isso eu crio um problema novo. E eu deixo aquele meu problema antigo que me incomoda e me causa muita dor no cantinho, esperando a qualquer momento alguém olhar para ele, porque eu no momento eu não estou possibilitada de olhar. E aí quando eu faço isso, esse problema vai ficar lá, porque se eu não olhar, ninguém vai olhar para ele. E aí nós ficamos na vida perdendo tempo, nos embolando, porque quando eu vou para a compulsão alimentar, que várias lives eu já falei da compulsão alimentar, no olhar sistêmico, eu começo a trazer para mim um problema físico. E aí eu também me comprometo mais uma vez, além do que eu já estava comprometido. No caso de compulsão de compras, né, eu acabo me endividando. As pessoas que têm essa compulsão de comprar, elas acabam se embolando e se endividando. E acabam não utilizando tudo aquilo que elas têm para o bem próprio, porque elas compram algo para preencher um vazio que existe. E esse vazio, ele não é preenchido com as coisas da matéria. Ele é preenchido com algo muito grande e com algo muito sublime, que são os pais. Então, tudo que eu procuro fora, na verdade, está dentro de mim. Então, todas essas imagens de possível solução, na verdade, é o emaranhamento que eu inicio na minha vida para trazer uma solução que não é possível se eu não olhar de frente para uma questão que está guardadinha lá dentro do meu inconsciente. Enquanto eu falo de imagens, eu falo dessas imagens que nós criamos. As pessoas muitas vezes podem achar que quando elas estão comendo, elas estão sendo muito felizes e elas trazem uma imagem de felicidade. Assim também as pessoas que têm muitas coisas materiais e que compram muitas coisas materiais, elas projetam uma imagem que elas são felizes porque elas podem comprar. Ou então mesmo que elas não podem comprar, elas compram. E aí elas ficam tentando satisfazer algo que a matéria não vai satisfazer. Então o que eu venho falar para vocês é que hoje essa reflexão das imagens, ela é tão importante quanto todos os outros estudos que eu fiz aqui nas constelações familiares, porque eu venho trazer algo que nós criamos e que muitas vezes não é a verdade, porque tudo que nós olhamos nessa vida tem sempre mais do que um olhar, né? Sempre no mínimo 2 olhares, o meu e de quem observa, e tem o do terceiro e tem do quarto. Então todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio faz parte também dessa observação. E aí nós ficamos na vida achando que nós estamos dando conta e na verdade nós estamos nos embolando mais. Então quais são essas imagens que vocês criaram para achar que vocês estão felizes? Quais são essas imagens que vocês criaram para falar que está tudo perfeito? Existe algo que vocês queiram esconder ou, na verdade, está tudo resolvido? Porque muitas vezes criamos a imagem que estamos todos bens e, de repente, alguém puxa o nosso tapete e a gente vê que aquele relacionamento não era o que eu queria, aquele trabalho não era o que eu queria, porque nós ficamos contando histórias para nós que nós estávamos felizes naquele lugar. E quais são essas imagens? Quais são essas histórias que nós contamos para nós mesmos? As constelações têm a possibilidade de fazer com que nós começamos a olhar
para as verdades da nossa vida pelo segundo olhar. Aquele que Bert Helling falou que todo ser humano deveria ter a oportunidade de ter. O segundo olhar. Um olhar mais leve, um olhar menos julgador, um olhar mais consciente. Então, quando nós, no momento das constelações, temos a possibilidade de trazer algo que foi dor e ressignificar tudo aquilo que foi, as pessoas olham para aquilo e falam assim: nossa, eu não tinha essa imagem, eu não tinha visto o que está aparecendo na constelação, eu sempre vi de outra forma tudo isso que você falou. E aí nós temos a oportunidade de ressignificar tudo aquilo que nós havíamos julgado. Então, quando nós falamos do segundo olhar, nós estamos falando de uma questão muito forte, né? Tem até um livro muito interessante que fala amor à segunda vista. Porque muitas vezes, quando nós nos apaixonamos ou quando nós estamos com uma pessoa que nós achamos que é a pessoa certa para nós, nós vamos cheios de imagem, né? Nós chegamos ali naquele relacionamento com ideais, com ideias, com projeções. E quando nós passamos a conviver, nós começamos a perceber que aquelas imagens foram criações nossas. Eu tenho uns dias para trás, aí coloquei um post no meu Instagram que era uma moça e um rapaz conversando, e aí ele fala assim: nossa, eu amo a sua personalidade. Aí ela falou assim para ele: eu criei ela todinha para você. Então nós somos assim, quando nós nos apaixonamos, nós enamoramos, nós criamos as imagens do que nós esperamos das pessoas e o que nós somos para aquela pessoa. Muitas vezes nós estamos num relacionamento como imagens do ideal daquela pessoa. E vocês estão sendo as imagens que vocês são mesmo? Ou vocês estão sendo as projeções daquela pessoa que você gostou tanto e que você gostaria que ela também gostasse de você? Aí você cria mais uma imagem. Essa imagem que não é verdadeira, que é uma imagem que a qualquer momento ela pode ruir, porque ela não depende de algo substancial. Ela está fundada em areia movediça, porque foi uma criação para agradar alguém. E aí? Quais são essas imagens que vocês têm feito de vocês em detrimento das outras pessoas? Sejam elas no trabalho, seja elas na amizade e seja elas no relacionamento. Quais são essas imagens? O que vocês têm projetado para os outros? Quais são as imagens que vocês têm dos outros? Esse estudo é muito importante porque faz com que nós reflitamos sobre a importância de nós estarmos na vida consciente e sem mimimi. Porque quando nós encaramos essa vida com tudo que ela é, nós começamos a ver que todos, inclusive nós, somos muito imperfeitos. E daí nós não tentamos agradar ninguém. Não temos essa ideia de querer agradar, porque até para agradar a gente está bem difícil, né, gente? Então, quando nós começamos a ter consciência que não precisamos de imagem para estar na vida e fazer com que as pessoas que estejam conosco se apaixonem ou gostem da gente do jeito que a gente é, faz com que a gente fique mais leve. Porque é muito difícil alguém que não é alguma coisa ficar sendo essa coisa. Porque ela vai ter que ficar treinando para ser, né? E aí a gente vê que muitos relacionamentos, muitas situações, elas se findam justamente por conta disso. Porque o outro às vezes chega com uma imagem sua que você quer abastecê-lo para não perdê-lo, seja por qualquer motivo. Seja por uma identificação que você tem desse com o seu pai. Seja algo que você espera que ele seja e que você julgou o seu pai e que você quer que ele seja o que seu pai não foi para você, no seu imaginário. São tantas imagens. Nas constelações nós temos a oportunidade de trazer à tona todas essas imagens e desmistificar e sair do julgamento de todas elas, porque nós temos a possibilidade de trazer o passado no presente. E não é regressão. Não é regressão. Isso que é o mais importante.
É uma forma de trazer através das imagens do inconsciente, do posicionamento dos bonecos. Trazer algo que nós escondemos até de nós. E com essa transparência de situação do passado no presente, nós temos a possibilidade de ressignificar, de olhar novamente a mesma coisa, de um outro jeito. Já viu quando vocês têm imagem de algumas pessoas ou de alguma coisa e alguém que tem outra imagem passa para vocês que poderia ser diferente, aí vocês param e pensam, nossa, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Porque muitas vezes nós ficamos nesse lugar fixo e com ideias fixas que as pessoas, elas são aquilo dali ou não são aquilo dali. E aí nós ficamos presos a essas imagens. Que imagens são essas? Que faz com que vocês vivem uma vida pensando no que o outro poderia ou não gostar de vocês. Nossa, é muito forte isso, gente. Porque desde quando nós nascemos, o ego, ele é criado e ele é trabalhado em cima justamente das coisas que os outros não gostam da gente. E aí nós começamos desde pequenininho, quando alguém fala assim, não faça isso, isso é feio. Nós começamos a deixar de fazer o que a gente quer, porque o outro acha feio. E aí nós vamos moldando essa configuração de tudo o que os outros querem que nós sejamos e não do que nós, na verdade, queremos ser, porque estamos vinculados a agradar os outros. O ego, então, é justamente toda essa organização de imagens que nós criamos a partir das imagens que os outros desejariam que nós fôssemos. Nossa, é muito forte. E aí nós vamos para a vida dessa forma, com as imagens dos outros. E aí? Eu já estou com 43 anos, já destruí, descriei várias imagens que as pessoas tinham de mim e até mesmo eu tinha de mim. E aí eu consegui ter um pouquinho de liberdade. Quanto mais nós começamos nessa busca, porque o autoconhecimento ele é uma linha de partida, chegada não, porque a cada vez nós estamos descobrindo partes nossas. São vários eus, né? São os eus das coisas que a mamãe gosta, das coisas que o papai gosta, das coisas que meus amigos gostam, das coisas que o mundo gosta, das coisas que o meu patrão gosta. E aí são vários eus, né? Tem uma imagem muito legal que as pessoas vão tirando as máscaras e colocando as máscaras conforme elas estão no mundo. E aí? Quais são essas máscaras que nós temos utilizados para estar na vida? Quanto menos máscaras nós começamos a usar na vida, nós começamos a nos conectar com a nossa essência. Porque nós começamos, através desse auto-despertar, desse autodescobrimento, nós começamos a entender que toda dor, que toda expectativa frustrada ou qualquer trauma, ele teve início em algo que nós esperávamos que fosse diferente. E aí a gente nega o primeiro princípio da vida, é estar de acordo com a vida, com tudo que ela nos impõe. E aí a gente começa a ir pela vida fragmentado, como se fosse prismas. Já viu quando no vidro, quando tem na chuva, quando a chuva está caindo e de repente é projetada através da luz do sol, o arco-íris, ali mostra claramente os nossos eus. O prisma são justamente tudo o que nos aconteceu depois daquela forte rajada de calor com frio, né? Quando houve a chuva e quando houve o sol. Então o prisma é ou são os nossos eus. E os nossos eus estão fragmentados e espalhados. O que vocês têm feito para juntar os eus da vida de vocês? O que vocês têm feito para vocês se organizarem de uma forma que vocês possam estar na vida fazendo a vontade de vocês e não dos outros? Então, quando nós falamos de imagens, nós falamos também de eu. Nós falamos de ego. Nós falamos do outro. Nós falamos ao mesmo tempo de coisas que nós fomos construindo no decorrer da vida. E muitas vezes
quando nós estamos nessa vida com o nosso ponto de vista fixo, nós começamos a não ter consciência das coisas que nós gostaríamos que a nossa vida fosse. E aí começamos a viver sob o prisma das pessoas que estão por perto de nós e que desejam que nós sejamos as expectativas delas. Muitas vezes nós não damos nem conta das nossas expectativas e aí as pessoas ainda querem que nós sejamos a vontade delas. E vocês, o que vocês têm feito para não ser a vontade dos outros, para não dizer não para os outros e dizer sim para vocês serem a vontade de vocês, para vocês serem um pouquinho mais livres. Então, quando nós falamos de imagens, nós falamos justamente de nós. Quais são essas imagens que nos prenderam? Quais foram esses arranjos que nós nos organizamos para estar na vida? Porque durante uma vida, desde muito pequeno, nós começamos a nos organizar e projetar para os outros e ver em nós algo que é o ideal e não o real. E no mundo de tecnologia, no mundo virtual que nós vivemos, quais são as imagens que vocês têm vendido por aí? Quais são essas imagens que nós projetamos para os outros? Muitas vezes nós podemos estar mais no que os outros querem ver de nós. Ou então, muita coisa nós podemos projetar no que a gente quer que os outros vejam de nós. Ou então, nós queremos criar uma imagem que esconda o que nós somos. Quais são essas imagens? Quais são essas forças que tem dentro de vocês e que vocês estão escondendo, suprimindo? Vocês estão deixando que elas venham à tona para se tornar visível. Tem uma imagem muito interessante sobre isso que eu estou falando com vocês, que é justamente uma pessoa dentro da piscina com uma bola bem cheia e ela fica o tempo todo fazendo isso para a bola afundar, né? Quem já fez isso daí para afundar a bola, assim, o tempo todo, cada vez faz mais força e cada vez você tem menos força. E aí chega uma hora que tudo aquilo que você está tentando colocar, submergir, tudo que você está tentando esconder debaixo da água, toma uma força tão grande que você não tem mais força para controlar e essa bola faz e espalha água para tudo quanto é lado. Assim somos nós na vida. Muitas vezes nós começamos a esconder algo que nos dói, a esconder algo que nos traz tanta dor, mas tanta dor, que foi tão traumático para nós, que nós começamos a fazer muita força, a perder saúde, perder vida, a perder tudo, só para poder nós não ter o encontro que nós devemos ter com nós mesmos. Aquele encontro que ele pode tardar, mas ele não falha. Aquele momento que é o encontro de você com você. O que você tem feito para poder se organizar e olhar para essas questões de uma forma leve. Porque as nossas sombras, elas devem ser acolhidas. Só existe a luz porque existe a treva. As nossas sombras existem porque elas ajudaram e contribuíram para que as nossas luzes tivessem mais força. E aí nós escolhemos se a gente quer ficar no lado do prazer ou no lado do sofrer. Então, quando nós dizemos ok para as nossas sombras, para as nossas dificuldades, nós temos mais chance. Porque aí a gente não fica gastando tempo em esconder e lutar contra ela. Nós aproveitamos que ela existe e criamos mais força. Aquelas coisas que a gente precisa priorizar. Então, estar em conexão com as nossas dificuldades, com as nossas sombras, é dizer sim. Sim para nós. Porque chega ao ponto que as pessoas estão com um relacionamento tão difícil com elas mesmo, que elas começam a querer adoecer, né? Que é um outro artifício da dor. Quando as pessoas também procuram a doença para poder se distrair com a doença e esquecer de uma dor profunda.
pessoas que perderam entes queridos, a mãe ou o pai. Essas pessoas tendem a procurar outras dores menores, ao invés de ficar nessa dor grande, que são as dores dos nossos pais. E aí elas começam a cada momento buscar uma dor diferente. Há pessoas que arraigaram tanto essa dor no corpo físico que encapsularam a dor e ela transformou em câncer. Transformou em problemas sérios que ninguém consegue descobrir a causa. Porque estava tão guardado que era melhor então criar uma cápsula em volta, né? Que quem estuda o câncer sabe que existe uma cápsula em volta dele, para poder deixar ele ali bem armazenadinho até ele me levar a sucumbir. Então, muitas pessoas que têm a oportunidade de olhar o câncer na visão sistêmica têm a oportunidade de olhar para uma dor encapsulada. Então, quando nós falamos de imagens, quais foram essas imagens que nós tivemos, né? Tem vários depoimentos, várias situações que muitas pessoas que procuraram as constelações, elas estavam muitas vezes presas nas imagens do que elas ouviram, né, quando criança. E aí, quando elas têm a oportunidade de olhar para essa verdade, com os olhos sistêmicos, com os olhos das constelações familiares, elas têm a possibilidade de mudar algo que elas estavam acostumadas a olhar naquela ótica, sabendo que sempre existe mais do que uma ótica, né? Existe sempre mais que um olhar. Então nós não somos uma coisa, nós somos o bem e nós somos o mal. Então nós somos sempre nessa realidade dual duas coisas. E quando nós procuramos ser o caminho do meio, nós encontramos esse equilíbrio. E quando nós fazemos algo bom também, nós encontramos esse equilíbrio. E quando nós recusamos algo que existe dentro de nós, nós reforçamos. Então, essa semana houve vários julgamentos em cima das pessoas que fizeram um caminho diferente, que fizeram um caminho que muitos esperavam que fosse outro, né? Então, para a gente sair desse julgamento, nós começamos a entender que cada um é o que dá para ser. E quando nós entendemos que quando nós temos as nossas dores bem guardadas e quando nós não trabalhamos essa dor, nós sabemos que a qualquer momento nós podemos sucumbir. Então, entrar no julgamento é achar que nós também não iremos falhar. É achar que as nossas sombras já estão curadas. É achar que todas as nossas cascas, assim como as cebolas, já foram retiradas. Estar no julgamento é estar no lugar pesado. Porque você, ao mesmo tempo que julga, você está dando uma declaração que você é perfeita. Perfeita aqui? A perfeição não é desse mundo. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, da dor do outro, do que o outro está passando, nós começamos a tirar essas imagens de perfeição. Porque nós, que estamos aqui na Terra, estamos no mesmo barco. Cada um em situações e vidas diferentes, destinos diferentes, mas nós estamos no mesmo padrão vibratório, na mesma frequência vibratória. Aqui não tem só o bem, a todo momento nós vemos o mal. E por que nós vemos o mal? E por que nós vemos o bem? Para nós sabermos qual o caminho que nós devemos escolher, qual o caminho que é mais leve, o que eu escolho para mim. Então, quando nós sabemos que existe sempre duas coisas, nós começamos a escolher, a fazer as escolhas das nossas imagens. É engraçado essa questão da imagem, porque de tudo que está acontecendo aí pelo mundo, eu escolhi criar as minhas imagens. Eu criei o momento que eu estou vivendo. Eu criei a realidade que eu estou projetando. Então, como vocês sabem, quem já me assistiu nas lives aí, eu nunca tive, desde criança, costume de ver televisão. Então, eu nunca vi televisão, noticiário. Então, para mim, ficou ainda mais fácil essa realidade, né? De estar aqui e não me vincular. De estar no mundo sem deixar de contaminar pelo mundo.
Então, eu escolho qual notícia que eu vejo. Eu escolho qual conteúdo que eu quero ver se é verdade ou se não é verdade, ou o que está acontecendo. Então, ultimamente, a gente que tem a tecnologia de acesso, nós começamos a observar que tudo que aparece para nós está ligado com a nossa frequência, né? Então, notícia ruim, coisas negativas, não aparece no meu feed do Instagram, não aparece no meu e-mail, né? Aparece vários cursos de várias coisas que eu tenho interesse em fazer, aparecem várias pessoas que também falam a mesma linguagem que eu falo. Então, quando nós começamos a escolher quais as imagens que a gente quer para a nossa vida, vou dizer para vocês, a gente começa a ficar até um pouco alienado. A gente começa a ficar até um pouco fora desse mundo. A gente começa a viver uma realidade paralela. E como que é viver uma realidade paralela? É viver esse mundo aqui, usufruindo e tirando dele tudo que é bom para mim, o que contribui para mim. Porque o que não é bom em lugar nenhum. Então não vale a pena nem a gente ter acesso. Então a gente começa a trilhar um caminho que parece que vocês estão em outro mundo. Mas eu vivo em outro mundo. E eu vivo num mundo que eu busco o bem para mim e o bem para o outro. E aí a gente vai tentando fazer os acertos, né? A gente vai tentando acertar. Não é que a gente acerta sempre. Eu erro bastante. Eu erro bastante mesmo. E é dentro desses erros que eu tenho buscado os meus acertos. E buscar esses acertos nos traz a tranquilidade que a gente a qualquer momento pode mudar o caminho. Então, dentro dessas imagens que eu tenho falado com vocês, a gente pode buscar um caminho que a gente cria essas imagens. E aí, quais são as imagens que vocês têm criado para a vida de vocês? São imagens pesadas? Imagens duras? Imagens que fazem com que vocês não estejam conectados com uma vibração mais elevada? Imagens que fazem com que vocês não se sintam mais fortes? Pelo contrário, imagens que fazem com que vocês se sintam mais fracos. Essas imagens é o que mais tem aqui. O que mais tem nessa realidade dual, que é a Terra, são imagens que fazem com que nós sintamos menor, que possa nos limitar, que faz com que nós sejamos bem pequenos, bem inferiores. Mas ai de nós, né? Somos grãos de areia. Ai dos grãos de areia, né? Se numa praia inteira, né, não fosse composto pelos grãos de areia. Então, que nós possamos a definir e redefinir essas imagens que nós temos nossa. Porque muitas vezes nós deixamos que os outros criem o que nós somos, né? Quando em algum lugar alguém fala de vocês e vocês ficam com um ponto de interrogação em relação a vocês mesmos, que vocês não acreditam, e vocês falam assim, sério? É sério que fulano falou isso de mim? E daí se falou? Que se exploda o outro. Que a gente possa ter tanta convicção da nossa vida, dos nossos princípios, das nossas verdades, que o que os outros façam passam a ser apenas um interessante ponto de vista. Que vocês possam fortalecer essas imagens que vocês têm de vocês sobre o ser infinito que vocês vieram para ser. E que vocês possam estar perdendo tempo diante das imagens que vocês ouviram, viram ou que alguém contou que vocês eram. Então, quando eu falo dessas imagens, no olhar sistêmico, eu venho trazer a possibilidade de vocês olharem novamente para a mesma coisa, de uma forma diferente, de uma forma mais leve, com amor. Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para algo com amor porque nós tomamos, às vezes, partido de um dos nossos pais. Nós ficamos do lado de um ou do outro. E com isso nós nos embolamos e entramos nos julgamentos e fizemos as nossas imagens. Os olhos são capazes de ver algo que não existe. Então, quando nós falamos em imagens, nós falamos justamente da criação. Quando uma pessoa anorexa,
que tem anorexia olha no espelho e ela só se vê gorda, essa é uma imagem que ela criou. Que mesmo que o espelho, que mesmo que as pessoas falem, ela não acredita. Porque ela tem tão firme o que ela definiu para ela, que ela não consegue mudar essa imagem. E vocês? Quanto de esforço vocês têm criado para vocês manterem o que os outros falaram que vocês são? Quais são essas imagens que vocês entraram em julgamentos, que muitas vezes estão no inconsciente e vocês não conseguem ter ciência dessas imagens que bloqueiam a vida de vocês? Essas imagens muitas vezes nos fazem estar na vida pela metade, fazem com que nós estejamos na vida fracos, fazem com que nós desconectemos com os nossos pais, porque tudo que é mais importante vem do nosso pai e da nossa mãe. E aí, quando nós criamos essas imagens, nós começamos a nos desvirtuar do caminho. E aí nos perdemos. Essas imagens são tão fundamentais para a nossa vida que nós podemos criar ou destruir todo o caminho que podemos ter ou não pela frente. E vocês têm feito o que dessas imagens? Como são as lentes que vocês escolheram para olhar essa vida? Quais são as formas que vocês têm visto a vida? Vocês têm escolhido olhar de uma forma mais leve? Vocês têm olhado para os pais de vocês como crianças? Vocês têm olhado para a vida dos pais de vocês que foram crianças que passaram dificuldades? Nossa, até eu encho o olho d'água. Que foram crianças que não tiveram, às vezes, brinquedo, ou então não tiveram nem como brincar, assim como nós, né? Os nossos pais também foram crianças. E nós, às vezes, exigimos deles que eles fossem perfeitos. Como assim? Como ser perfeito? Nesse lugar que a perfeição não existe? Como olhar para tudo isso que os nossos pais são com amor? Os nossos pais, muitas vezes, tiveram destinos tão pesados que facilitaram o nosso destino, né? E eu só tenho a agradecer aos meus pais por ter facilitado tanto o meu caminho. Porque a vida que eu tenho é muito mais leve do que a vida que eles tiveram. E aí, quando nós começamos a tirar essas imagens de herói, de perfeitos, que não erram, nós começamos a olhar para os nossos pais com tanto respeito, com tanto amor, que nós começamos a conectar com essa energia que cria força em nós. E aí nós saímos dos julgamentos que os nossos pais, no que se propuseram, foram perfeitos, porque eles deram a vida e era o suficiente. Até hoje é o suficiente para nós. Para estar na vida, nós precisávamos da vida. E quem deu foram os pais. E sempre lembro vocês que os pais que dão as coisas materiais, os pais que dão carinho, os pais que fazem algo diferente, eles são apenas generosos. Porque o que mais importa para nós é a vida. E eles nos deram. Que nós possamos pegar essa vida com muita força, com muita gratidão, agradecendo a todos os nossos ancestrais que também tiveram muitas dificuldades na sua infância. E por isso, as coisas foram passando de geração em geração e chegaram até os nossos pais e chegaram até nós. E nós, com os nossos olhares de juízes, condenamos muitas vezes as coisas que nós vimos ou vivemos com os nossos pais. E vocês estão ainda no mimimi de criar imagem a respeito dos pais de vocês? Quem é você? Quem é você que vai fazer muito melhor do que os seus pais? Quem é você que são os seus pais? Nós somos os nossos pais. Por mais difícil que seja vocês às vezes aceitar essa fala que eu falo, nós somos os nossos pais. Nós somos tudo o que os nossos ancestrais desejariam que nós fôssemos. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. E quando nós estamos nessa vida,
maldizendo os nossos pais e os nossos ancestrais, nós estamos nos maldizendo. Nós estamos nos enterrando. Nós estamos perdendo saúde e principalmente dinheiro. Então, quando nós estamos nessa vida, para nutrir essa vida, para termos mais tempo nessa vida, o que nutre essa vida é o dinheiro. Se vocês estão nos julgamentos dos seus pais, que eles poderiam ser outros pais, vocês vão perder muito dinheiro e muita saúde. Então eu aconselho vocês a tirar essas imagens que foram criadas desde muito cedo por nós, para que nós construamos, outras imagens dos nossos pais. Desmistificamos tudo isso e olhamos eles a olho cru. E olhamos eles com aquele olhar desnudado, aquele olhar nu, sobre tudo que eles foram, sobre as dificuldades também que eles passaram quando crianças. Crianças que sofreram, que devem ter apanhado bastante. Crianças que foram negadas várias vezes o desejo e a vontade de serem o que eles quiseram ser. Crianças que passaram tantas dificuldades e com medo de passar de novo. Fizeram algo parecido com os filhos. E aí, nós saímos do julgamento para termos um pouquinho de liberdade, para encher o coração de gratidão e olhar para tudo isso com muito amor. Porque os pais, no que eles se propõem, eles fazem perfeitamente. Existe o pai certo para todos nós. Os nossos pais são os pais certos. Os nossos pais são os pais que vieram da melhor forma possível para contribuir para a nossa evolução. Ah, Renata, mas meu pai, você não conhece meu pai. Meu pai fez isso, e deixou de fazer isso. E fica no mimimi. No que os pais se propuseram, eles fizeram certinho. E se eles receberam, porque às vezes a gente fala assim, mas seus pais deram o que eles receberam. Não, Renata. Meu pai podia ter dado muito mais. Meu pai deu 10% do 100% que ele podia dar. E se seu pai recebeu 10%, quantos por cento você recebeu? Você recebeu tudo. Se seus pais receberam 10% e deram 10%, eles deram tudo o que eles tinham. E nós achamos que eles receberam os 100%. E nós, a partir desse momento que nós acreditamos que eles receberam os 100%, nós entramos nos julgamentos de achar que eles não nos deram tudo. E aí ficamos pedinte. Olha que coisa feia. Pedimos no trabalho, pedimos a atenção do nosso patrão, pedimos a atenção do nosso marido ou do nosso namorado ou daquela pessoa que é pretendente a ser alguma coisa nossa. Pedimos aos nossos filhos, pedimos aos nossos amigos e saímos pedindo pelo mundo algo que nós deveríamos ter conectado com os nossos pais. Os filhos ingratos. Eles, ao mesmo tempo que eles não recebem tudo que poderiam receber, eles também recebem filhos que vão ter a mesma ingratidão que a pessoa teve em relação aos pais. Porque os filhos vão apontar, muitas vezes, o que nós trazemos dentro de nós. Se nós somos tão ingratos com os nossos pais que achamos que eles poderiam ter dado 100%, mas na verdade eles receberam os 10% e nos deram os 10%, e nós temos os filhos e nós fazemos tudo pelos filhos. E aí você fala assim, nossa, eu faço tudo pelo meu filho e meu filho é muito ingrato. Claro que ele vai ser ingrato, porque ele é a sua energia. Se você é ingrato com seu pai, por mais que você dê todas as coisas materiais, sentimentais para o seu filho, ele sente a energia que você é ingrato. E aí ele vai reproduzir na sua frente a ingratidão. E aí você vai olhar e falar assim, nossa, eu não sei o que eu faço com esse menino, porque ele está tão ingrato que eu sou tão boa para ele. Os filhos são sintomas dos pais. Os nossos filhos são as melhores ferramentas para nós enxergarmos o que nós devemos curar nos nossos pais. E quais são essas imagens que vocês têm criado em relação aos pais de vocês que têm proibido vocês de ter uma vida leve e de fazer com que os seus descendentes também tenham uma vida leve.
Porque muitas vezes nós estamos na vida de uma forma, com uma imagem tão construída, tão solidificada, que nós não conseguimos ver algo bom nos nossos pais. Nós não conseguimos sair do julgamento do que os nossos pais foram e fizeram. Se a gente focalizasse apenas na vida, que já é muito, que os nossos pais deram para nós, já estava suficiente. O conselho que eu tenho para dar para vocês é que vocês deem um bom lugar no coração de vocês, independente da situação que os pais de vocês estavam disponíveis para vocês. Dê um bom lugar no seu coração. Dê um bom lugar e diz sim para eles do jeito que foi, porque foi o jeito que deu para ser, né? Então, ficar nessa imagem de idealizar pessoas, situações, a gente vai perder tempo nessa vida. E perder tempo nessa vida é perder tudo, porque a gente não sabe quanto tempo nos resta. E aí, quando nós encaramos sem saber quanto tempo nos resta, nós começamos a viver a vida de uma forma mais leve, sabendo que hoje nós podemos contribuir para nós, para os nossos ancestrais e para os nossos descendentes, quando nós colocamos os nossos pais no lugar de honra, independente de qualquer situação que vocês acham que poderia ter sido diferente. Enquanto vocês não reconhecerem isso em vocês, vocês não terão força na vida. Vocês não terão o essencial para viver na terra, que é o dinheiro. E vocês não terão o essencial para estar mais tempo aqui, que é a saúde. Então eu aconselho vocês, através das imagens que vocês criarem ou criaram, vocês começarem a criar uma nova realidade a partir de tudo isso que eu tenho falado com vocês. Eu aposto que tem muita gente na live que já tem me assistido e o jeito de olhar para os pais, olhar para a vida, mudou a vida. E é isso que eu desejo de vocês. Quando eu instigo em vocês algo que vocês falam assim, ela é doida de falar, ela nem conhece os meus pais. Claro que eu conheço os pais de vocês. Eles foram perfeitos, vocês estão aí me assistindo. E aí, vocês estarem aí buscando algo para vocês, sinalizam também que devemos reconectar o tempo todo com os nossos pais. E a cada vez que eu faço uma constelação, a cada vez que eu olho uma questão minha, mais fragmentos do meu eu vou juntando, para eu poder tornar única, me tornar unicidade, me tornar unidade. Então, quando eu me espalhei em algum momento por uma dor ou por um trauma, e eu fiz igual um prisma, me espalhei por todos os lugares, e aí hoje, quando eu tenho a oportunidade de olhar para tudo isso e me reconectando, eu começo a olhar para um lugar que eu vou trazendo as minhas partes perdidas para perto de mim. E quando eu faço isso, eu faço algo bom para mim. Eu faço algo bom para todos os ancestrais. E eu alivio o destino dos meus filhos. Porque os meus filhos vão poder ter um pouquinho de liberdade para escolher o que eles querem. E não um desejo meu interno que eu não realizei lá nos meus pais. Então, quando eu alivio o destino dos meus filhos, eu alivio a vida deles, eu alivio também os meus descendentes. E aí a gente fica um pouquinho mais livre na vida. Então, nas tribos Zulus, quando o Bert Hellinger estava lá, ficou visível isso. As pessoas tinham um respeito muito grande pelos ancestrais. As pessoas estavam altamente conectadas com seus ancestrais. E quando alguém no grupo tinha alguma dificuldade, essa pessoa era trazida ao meio da tribo para ser abraçada e festejada por todos. Porque o destino delas, nossa, até emociona. Porque o destino dessa pessoa que estava sofrendo poderia influenciar não somente no destino dela, mas também no destino de todas aquelas pessoas que eram da família, que era da tribo. Então, quando nós achamos que estamos desconectados de tudo que existe, nós começamos a ver que não tem como eu ferir um irmão meu sem me ferir. Então, estar conectado com essas imagens de cura, essas imagens que os nossos pais foram perfeitos, nossa, eu me emocionei.
que os nossos pais foram perfeitos e que todos os ancestrais fizeram o seu melhor, nós temos força para seguir o nosso caminho. Nós temos força para dizer sim. E muitas vezes o que nós vemos na nossa sociedade é que quando as pessoas sofrem, aparece mais gente para fazer sofrer. Triste, né? E aí quando eu tenho essa imagem das tribos Zulus, me dá um alívio, né? Dá um alívio porque as pessoas que têm menos estudo, menos instrução, né? Que são vistas como pessoas selvagens, são pessoas que trouxeram uma contribuição muito grande para a humanidade. Trouxeram conhecimentos que Bert Helling, alemão, estudioso, não tinha conhecimento. E aí expandiu-se, foi para a terra toda esse conhecimento que nos traz força. Que ao excluir alguém por alguma imagem que nós criamos, nós estamos nos excluindo. Quando nós, em sociedade, que muitas vezes a gente fala no micro, né? Mas quando a gente está no macro, na sociedade, quando nós julgamos o nosso semelhante, nós estamos, na verdade, falando de algo nosso que precisa ser curado. Porque eu só consigo ver no outro o que tem dentro de mim. Eu só consigo identificar que alguém mente porque eu minto. Eu só consigo identificar no outro que é fofoqueiro porque eu sou fofoqueiro, eu sei o que é fofoca. Então, quando nós entramos nos julgamentos das pessoas, que sejam elas próximas ou não, que independente, o mundo globalizado, a internet vem nos mostrar que o agora é tudo, e o tudo é agora. Então, não existe no Japão, existe o agora. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, não existe o lá, existe o aqui. Então, não tem como o 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas, ter sofrido apenas pelos americanos. Aquilo abalou não somente os americanos, abalou toda a humanidade. Assim também, quando existe algum encontro mundial de yogas, toda a energia emanada nesses encontros, todos nós na humanidade sentimos. E nós vibramos e inconsciente sentimos que o clima está melhor, que o clima está mais amoroso, porque nós sentimos a vibração de todos. Então, quando nós temos consciência de que e quais são essas imagens que nós criamos pelo mundo afora, nós começamos a sair do julgamento e começamos a nos conectar com os vários fragmentos nossos espalhados. E nós começamos a nos juntar. E nós começamos a entender que eu não consigo avançar sem o meu próximo também avançar. E eu começo a conectar com a unicidade, de tornar tudo único. Eu não consigo ferir alguém sem me ferir também. Numa discussão, né? As pessoas envolvidas numa discussão, ninguém sai vitorioso, sai todos perdedores. Porque todos saem dali dilacerados. Todos saem dali um pouco menos do que era. Então, quando nós começamos a nos conectar com essas imagens e procurar imagens de cura na nossa vida, nós começamos a olhar para o mundo de uma forma mais leve. E eu, graças ao universo, graças a Deus, graças a todos que contribuíram para o meu caminho, eu tenho a possibilidade de olhar para esse mundo de uma forma mais leve, né? Pela antroposofia, pelo espiritismo, pelas constelações familiares, pela física quântica, por todos, pelo budismo, por todas as ciências, por todas as religiões, por tudo o que facilitou o meu caminho. Eu sou capaz de olhar para esse mundo que só sabe julgar de uma forma mais leve. E isso torna o meu caminho mais leve. E aí a gente tem que ter a consciência de quais são as imagens que nós vamos levar pela vida fora. Vocês estão escolhendo o quê? Vocês estão escolhendo ficar presas em imagens que te prendem mais ainda? Ou vocês escolhem hoje fazer uma vida diferente? Olhar de uma forma da pessoa que fez. Porque muitas vezes nós ficamos só no lugar de nós que sofremos. Então hoje, o meu conselho e o meu convite é para que vocês comecem a olhar para as imagens que vocês criam
e comecem a tornar a vida de vocês mais leve, porque nós criamos muitas imagens e essas imagens